Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória, abençoado. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida. Romanos 5,17, Apocalipse 1,6. Deus não nos chamou para a escravidão. Não, abençoado. Deus nos chamou para ser livres. Livres de quê? Livres da religião. Foi para isso que Jesus, ele nos salvou. Jesus, ele veio nos trazer, querido, a salvação, não da alma, como o sistema religioso diz, mas a salvação da mente. Precisamos ter a mente de Cristo para sermos salvos do sistema religioso. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Deus do céu, é forte demais, abençoado. Isso confronta diretamente o sistema religioso. Olha o tema. Que mundo é esse que Deus amou? Você já pensou nisso? Meu Deus do céu. Nós vamos aqui tentar, destrinchar isso, esmiuçar isso, porque é um tema complicado. Porque confronta o sistema religioso. O sistema religioso tem uma visão totalmente distorcida a respeito do mundo, né? Por quê? Porque o sistema religioso diz em João 3,16 que Jesus veio ao mundo, para salvar todo aquele que se havia perdido, né? É o que diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos entender esse versículo, nós vamos entender que mundo é esse, nós vamos entender quem foi que Jesus veio salvar. Mas, abençoado, eu quero aqui já abrir um parênteses, né? E agradecer aos novos inscritos, né? Você que tem se deixado a sua inscrição no canal, e pedir para você que ainda não é inscrito que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que foi revelado a Paulo. Se existe o verdadeiro é porque existe o falso, o camuflado, né? Aquele que é misturado, que é esse sistema que está aí, né, abençoado? Então Deus nos chamou para isso, para levar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então eu gostaria que você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, faça o seu comentário, deixe as suas críticas, abençoado. Pode criticar sim, você é livre, né? Isso vai ajudar a melhorar o canal, vai fazer o canal crescer. Então que Deus ele possa continuar te abençoando nesse sentido. Logo cedo já tem uns abençoados me perturbando aqui. Mas para falar sobre esse assunto, querido, polêmico, eu escolhi aqui um tema, né? Uma leitura bíblica, né? O nosso tema é esse, né? Que mundo é esse que Deus amou? Você já pensou nisso? Esse é o nosso tema. Agora, a nossa leitura, nossa base para a leitura é João 3,16, uma leitura também bastante conhecida, né? Por aqueles que estão dentro do sistema e por aqueles também que já encontraram, né? O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado a Paulo. Um tema bastante conhecido, né? João 3,16. Eu gostaria, querido, de ler todo o contexto, ou seja, todo o texto. Mas vamos começar lendo aqui João 3,16. Vamos começar lendo por aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus do céu, é muito forte isso aqui, querido. É complicado. Mas vamos tentar começar do começo. Abençoado, que mundo é esse, querido, que João está falando aqui? Nós sabemos, querido, que existem, né? Pelo menos 3 mundos que a Bíblia fala, né? Existe o mundo
cosmo, né, planeta. Existe o mundo, querido, aion, né, era, né? Por exemplo, aquela era de Jesus Cristo, aquela geração, né? Ali foi um mundo, aquela era, aquele contexto, aion. E existe o mundo, querido, pessoas. A Bíblia, quando você vê a Bíblia falando de mundo, ou está falando de pessoas, ou está falando do cosmos, ou está falando de era. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, querido, com entendimento, separando as coisas para não causar, perdão, para não causar mistura na nossa mente. Quando nós separamos as coisas, queridos, nós conseguimos não misturar, você entendeu? Fica bem mais claro. Então, o mundo na Bíblia, querido, ou é mundo planeta, cosmo, ou é mundo era, né, aion, período de tempo, geração, ou é pessoas. Aqui, querido, se você analisar, Jesus está falando do mundo pessoas, sabe? Só que pessoas foram essas, querido? Que mundo foi esse que Jesus veio salvar? Isso é bem claro, abençoado. Foi o mundo de Israel, o seu povo. Nós conhecemos muito bem, querido, a história da Bíblia. A Bíblia diz lá em Mateus 15, versículo 24, que Jesus ele veio morrer, querido, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus ele não morreu, querido, por mim e por você, não. Nesse contexto aqui, querido, eu e você, nós já nascemos salvos. Efésios 2:8. Eu e você, querido, já nascemos com um dom. Salvação é um dom. O dom da salvação, o dom da fé, querido, e o dom do batismo com o Espírito Santo. A salvação, querido, foi determinada por Deus para mim e para você nesse pacto, querido. Nós que nascemos pós anos 70, Deus determinou na sua soberania antes da fundação dos séculos. É muito forte isso, querido. Isso está escrito lá em Efésios 1:4. Deus determinou, querido, e ninguém pode questionar isso, querido. Quem sou eu e você para dizer, mas eu não queria ser salvo? Pior que existe abençoados que chegam nesse nível, chegam nesse ponto de dizer, mas eu não sou robô, eu não queria ser salvo. Abençoados, Deus ele não nos chamou para ser robô, Deus nos chamou para ser livre. E para que eu e você, querido, pudéssemos ser livre, era necessário ou foi necessário que ele nos escolhesse antes da fundação do século. Por quê? Porque senão nós seríamos escravos, querido, da lei, escravos do pecado, escravos da religião. É o que nós vemos hoje por aí. Milhares de pessoas escravas, querido, do sistema religioso, debaixo de jugo humano, querido, debaixo de lógicas religiosas, porque a religião, querido, ela foi criada pelo homem. Deus não criou religião nenhuma. O senhor está nervoso logo cedo? Não. É o meu jeito de falar. É o meu jeito de falar. Mas enfim, abençoado, esse mundo, querido, que João está falando aqui, é o mundo, querido, pessoas, mas pessoas daquela época, daquele contexto. Se você ler Mateus 26 e 28, também diz, querido, que o sangue de Jesus foi derramado em favor de muitos, não foi em favor de toda a humanidade, abençoado. Eu e você, querido, não foi necessário, querido, Jesus derramar o seu sangue por nós, em graça, nesse novo contexto pós anos 70, por quê? Porque nós já fomos determinados, ou seja, já fomos predestinados por Deus, né? E nesse sentido existe sim a predestinação, né? Nós somos predestinados por Deus antes da fundação dos séculos para nascermos salvos, querido. Romanos capítulo 9, quem pode questionar isso? Deus, na sua soberania, resolveu que fosse assim. E é desse jeito que é, querido. Você queira ou não, a religião queira ou não. É assim que funciona. Então, olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, querido. Por que está dizendo aqui que havia a possibilidade de alguém perder a salvação naquela época? Porque era aquele contexto.
Era antes da cruz, querido, era no antigo pacto. Então, mesmo naquele contexto, mesmo uma pessoa sendo predestinada, você vai entender isso. Porque naquela época, naquele contexto, antes da cruz, antes do ano 70, existiam os filhos da perdição, ímpios, né? Pessoas que foram predestinadas para morrer sem salvação, soberania de Deus também, querido, não tem como questionar isso. Aí você vai dizer, mas por que Deus fez isso? Querido, é Deus, querido. Deus, na sua soberania, ele faz o que lhe apraz. Deus não tem que dar satisfação para mim e para você, querido. Então, Deus escolheu pessoas naquele contexto, antes do ano 70, no antigo pacto, antes da cruz, né? E essas pessoas foram predestinadas como filho da perdição, pessoas ímpias, não tinham espírito, né? Foi o caso do general Tito, foi o caso de Judas, né? E tantas outras pessoas, né? Que elas morreram sem salvação, porque foram predestinadas para isso. Naquele contexto, querido, antes da cruz acontecia isso. Vontade soberana de Deus. Então, foi por isso que Jesus falou aqui, assim, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que está escrito aqui, querido? Jesus está dizendo que mesmo os filhos da salvação aqui, você entendeu? Mesmo aqueles que foram predestinados para ser salvos, eles poderiam perder a salvação nesse contexto, se não aceitasse Jesus, se não obedecesse a palavra de Deus, se não se batizasse, se não seguisse os ritos judaicos. Era aquele contexto, veja bem, querido. Então havia essa possibilidade sim, da pessoa perder a salvação e morrer no fogo do inferno, que foi, né? Você sabe muito bem, no ano 70, General Tito invadiu Jerusalém, botou fogo em Jerusalém, e simbolicamente aquele fogo foi o fogo do inferno, onde milhares e milhares de pessoas morreram, sem salvação, claro. Por quê? Porque não aceitaram a palavra de Deus naquele contexto, naquela época, querido, antes da cruz. Por isso que a gente tem que saber separar as coisas. O que foi antes da cruz, depois da cruz, antes do ano 70, depois do ano 70. Agora, nesse contexto que nós vivemos hoje, querido, que é o contexto da graça, nós estamos vivendo, querido, o ministério do Espírito. Nós não estamos vivendo mais no ministério, querido, de condenação e morte, que é o ministério da lei, segundo aos Coríntios 3, 7 e 8, fala claramente sobre o ministério de condenação e morte, que é o ministério da lei, e o ministério do Espírito, que é o ministério da graça que nós estamos vivendo hoje, que é um ministério de gozo, paz e alegria no Espírito. Então tem que separar, querido, senão vira salada, vira bagunça na mente da gente, a gente mistura tudo, confunde tudo, traz para os dias de hoje o que não era para trazer, traz para o literal o que não é literal. É isso que o sistema religioso faz. E causa o quê? Causa confusão na mente das pessoas, querido. Por quê? Porque as pessoas, querido, elas são movidas, infelizmente, né? O sistema religioso, as pessoas que estão dentro da religião, infelizmente elas são movidas, ou seja, elas acreditam no que o pastor fala, não acreditam no que está escrito, abençoado. Esse é o grande problema do sistema religioso. Você entendeu? Então, naquele contexto, sim, as pessoas podiam perder a salvação. Existia filhos da perdição, que eram pessoas ímpias, né? Que eram pessoas predestinadas por Deus para morrer sem salvação, né? Soberania de Deus. Agora, nesse contexto hoje, querido, Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, determinou, e eu e você não podemos questionar isso, Romanos 9 novamente, Deus determinou que todos nós nasceríamos salvos, né? Romanos, capítulo 2, ou melhor, Romanos não, Efésios. Depois de 60, querido, você acaba misturando um pouco as coisas, mas tenha paciência aí. Efésios 2 e 8. Diz, querido, que nós já nascemos salvos, né? Salvação é um dom. Já nascemos com fé. Se você ler o texto, e o contexto, e o versículo, você vai entender isso que eu estou te falando. Nós já nascemos com fé, querido, para vencer todas as coisas, querido. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, querido. É Deus que nos fortalece. Então não existe essa de alguém dizer assim, eu não consigo ser cristão, eu não consigo vencer a carne, eu não consigo vencer o mundo, né? Não digo o pecado, porque o pecado não existe mais, mas o mundo, né? As obras da carne, né? Eu não consigo vencer. Isso, querido, é uma lógica religiosa mentirosa. Porque eu e você podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece, abençoado.
Deus habita em mim e em você, querido. O Espírito Santo está dentro de mim e de você, porque nós somos templo. Nós não somos templos. Somos templo no singular. Templo do Espírito Santo. Igreja, nós somos igreja no singular. Templos no plural, abençoado, não existe. Deus aboliu na cruz, Jesus aniquilou na cruz, querido. João 19:30. Igrejas no singular, que é esse sistema religioso que está aí, templos, isso tudo foi aniquilado na cruz, querido. Se Deus quisesse que, nesse contexto que nós vivemos hoje, querido, tivesse templos, tivesse igrejas no plural, né? Não no singular, no plural, né? Deus permitia, querido, que o templo continuasse de pé. Por que o templo foi destruído no ano 70? Porque Deus era contra todo esse modelo religioso que está aí, querido. Deus era contra o judaísmo, Deus era contra, né, as práticas judaicas. Deus, entre aspas, era a favor, sim, naquela época, naquele contexto. Deus mudou? Não. Deus é imutável. Só que Deus, querido, ele faz as coisas dentro dos seus planos, projetos e propósitos e dentro da sua soberania infinita. Deus determinou que lá no antigo pacto a lei prevalecia. Agora, esse mesmo Deus determinou que no novo pacto a lei foi anulada. Então não existe templos, querido, no plural. Não existe igreja no plural. Por quê? Porque isso só gera contenda, só gera confusão, só gera manipulação, só gera judaísmo, querido. Isso aí só gera, querido, encantamento nas pessoas, opressão. Você entendeu? Confusão mental e religiosa. Brigas até, né? Você tá nervoso de novo? Não. Eu tô calmo, eu tô em paz, só tô tentando expor os meus sentimentos. Então, abençoado, é o que templo gera, confusão mental na mente das pessoas. Por isso que Deus aboliu, querido, foi aniquilado na cruz. Quando Jesus, querido, ele deu o brado na cruz, né? Ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, João 19:30. Tudo está consumado. Ali foi abolido, querido, templos. Ali foi abolido, querido, aniquilado, o pecado, né? Hebreus 9:26. Foi aniquilado ali, querido. Batismo, né? Hoje nós somos batizados na cruz, querido. Romanos 6:3. Ali foi aniquilado, querido. Dízimo, querido. Dízimo é antigo pacto, não existe mais. Tudo foi aniquilado na cruz, querido. Você entendeu? Agora, o que o sistema religioso faz? Traz para o dia de hoje, futuriza tudo isso, querido. Para quê? Primeiro erro, confronta, né, a vontade de Deus. Porque se você ler Romanos capítulo 8, querido, Paulo fala que esse sistema aí é inimizade contra Deus. Você entendeu? Quando você, querido, entra numa igreja e você aceita esse modelo religioso baseado no judaísmo, querido, você está confrontando Deus. Sabe? Você está causando inimizade com Deus. Por quê? Deus determinou que no novo pacto não existiria nada disso. E você está voltando, você está trazendo à tona, você está revivendo aquilo que já passou. Em outras palavras, você está anulando a cruz de Cristo. Você está dizendo, Deus, o Senhor morreu na cruz por mim, mas não valeu nada. Eu vou continuar praticando batismo, eu vou continuar cheio de pecado, né? Eu ainda sou pecador, né? Esse sistema religioso diz, né? Baseado em 1 João 1:8, né? Diz que nós somos pecadores. Mentira. Por quê? Primeiro que João está falando ali, 1 João 1:8, João está falando para o povo judeu, que estava debaixo da lei. Eram 613 leis e ordenanças que era impossível ser seguida. Você entendeu? E segundo, querido, que o pecado foi aniquilado na cruz, querido. Não existe mais pecado. Então, quando você segue o judaísmo, ou seja, quando você segue esse sistema religioso que está aí, e fica debaixo do jugo de homem, outro erro grave e abençoado. Nós, querido, em graça não estamos mais debaixo de jugo humano, querido. Se você leia lá em Efésios 4:5, diz que nós temos um só Senhor, querido, que é Deus, é o Cristo ressuscitado. Agora, como que eu posso dizer, eu pertenço à igreja do pastor fulano de tal?
Eu estou debaixo da cobertura do pastor fulano e tal. Você está debaixo de julgo humano. Você está debaixo de cobertura humana. Você está dizendo, o pastor é meu senhor. O missionário é meu senhor. O profeta é meu senhor. Não existe, querido. A Bíblia diz que há um só Senhor e é Deus, é Jesus Cristo sobre as nossas vidas, querido. A Bíblia diz que há um Deus, um só Deus, uma só fé e um só batismo, né? Então, é complicado isso, né? Quando eu pratico tudo isso aí, quando eu aceito um homem, né? Comedor de arroz e feijão como eu, como Senhor da minha vida, né? Como uma referência, né? Ele é o meu... Só falta falar, ele é o meu guru, né? Porque eles idolatram tanto o profeta, né? Idolatram tanto o pastor, o presidente. Recentemente aí fizeram uma imagem aí do pastor presidente. Misericórdia. São pessoas que estão debaixo de julgo humano, querido. Tem aquele pastor como o Senhor. Não, ele é o meu guru. Em outras palavras, é isso. É uma reverência, é uma idolatria pela pessoa. Eu já disse aqui, querido, em outro vídeo, uma coisa é você, querido, respeitar a pessoa, honrar a pessoa pelo trabalho dele, né, pela dedicação dele. E outra coisa, querido, é você idolatrar. É o que o pessoal faz. O pessoal honra tanto a pessoa que essa honra se torna uma idolatria, a ponto de fazer uma imagem de escultura da pessoa. Olha a loucura. Olha a cegueira da religião, querido. Olha o encantamento da religião. E isso tudo, querido, Paulo fala lá em Romanos 8, que é inimizade contra Deus, querido. Por isso que eu digo sempre nos meus vídeos que Deus é contra esse sistema que está aí, querido. Deus nunca foi a favor disso, querido. Agora que existe uma vontade permissiva de Deus, é outra situação, né? Quando a gente estuda um pouco da soberania de Deus, nós vamos entender que existe a soberania absoluta de Deus, existe a vontade permissiva de Deus, né? Que nós também temos que entender que o fato de Deus permitir não quer dizer que ele concorda, e existe o livre-arbítrio humano. Vontade soberana de Deus, querido, a absoluta e soberana de Deus é imutável, não muda. É o que foi na lei, foi o que Deus determinou que seria daquele jeito, e o que está sendo da graça, Deus determinou que foi desse jeito, que é desse jeito. Não vai mudar, querido, porque Deus é imutável. Agora, vontade permissiva de Deus é o que nós vemos hoje aí, né? Deus permite, né? Vamos usar um exemplo simples, né? Por exemplo, você está bem de saúde, está tudo bem com você, de repente você fica doente, né? Vamos colocar um exemplo bem pesado aqui, um exemplo, né? Você pega um câncer, né? Você acha que Deus queria que você pegasse aquele câncer? Não, Deus não queria, né? Agora, Deus permitiu que aquele câncer, né, te alcançasse, né? Para cumprir um plano, um projeto e um propósito dele na sua vida, né? Ou ele quer te levar para morar com ele eternamente, pode ser uma possibilidade, né? Ninguém pode questionar isso, é a vontade soberana de Deus, é a vontade dele. Agora, pode ser também que ele está permitindo você passar por aquele processo, né? Passar por aquele câncer, para lá na frente ele te dar a vitória. Foi a história de Jó, você conhece muito bem. Deus permitiu Jó passar por toda aquela situação para lá na frente exaltar Jó. Então, a vontade permissiva de Deus é isso, querido. Não é que Deus concorda com a situação. É que Deus permite, Deus usa aquela situação para te honrar lá na frente. A mesma coisa é o sistema religioso. Esse sistema religioso que está aí, querido, Deus não concorda, Deus é contra. Mas Deus permite, né, esse sistema religioso, porque dentro desse sistema religioso, Deus precisa restaurar muitas pessoas, querido, da religião. Deus precisa tirar muitas pessoas ali, salvar muitas pessoas na mente, porque salvação é na mente. As pessoas são escravas da religião, oprimidas na religião. Tem pessoas que dentro da religião que já estão quase que esquizofrênicas, ou seja, cheia de problema mental, várias doenças mentais. Então, qual que é o propósito de Deus? Deus permite sim a religião para dentro, né, dessa religião, Deus resgatar os filhos da livre, né? Existem muitas pessoas que estão ali fazendo o papel do filho da escrava, né? Está escrito isso aí lá em Gálatas, Gálatas 4:31, né? Fala dos filhos da livre e filhos da escrava. Então, tem muitas pessoas dentro do sistema religioso, querido, que são filhos da livre, mas que estão fazendo o papel
do filho da escrava, porque não teve o conhecimento ainda do evangelho da graça de Deus. Então, no tempo de Deus, veja como funciona a vontade permissiva de Deus. No tempo de Deus, Deus resgata aquela pessoa e traz ela para a graça. Essa pessoa definitivamente se torna filho da livre, porque foi para isso que ela foi chamada, né? Foi escolhida. Agora, infelizmente, querido, dentro do sistema religioso, é até meio chato falar isso, existe muitas pessoas, abençoadas, que nasceram filhos da escrava e vão morrer filhos da escrava. Não tem jeito, querido. Por quê? Porque, de repente, essas pessoas até têm uma chamada de Deus para ser filhos da livre, mas elas preferem ser filhos da escrava. Usam livre-arbítrio. Aí entra a questão do livre-arbítrio, querido. Nós estamos... né, parece que nós estamos fugindo do assunto, mas não estamos. Está tudo dentro aqui. Né? Soberania de Deus absoluta é uma coisa. Vontade permissiva de Deus é outra coisa. Não quer dizer que Deus concorda, Deus permite. Existe o livre-arbítrio humano, que é o que as pessoas usam para permanecer dentro do sistema religioso, querido. Tem muitas pessoas, querido, que elas conhecem a verdade, elas sabem a verdade, mas elas usam o seu livre-arbítrio para continuar no sistema, porque elas gostam do sistema. O sistema é um encantamento. Né? Aí nós já vamos entrar em outra linha aqui. Por exemplo, outra abençoada aqui querendo me perturbar. Por exemplo, você acha que esses pastores que estão aí, eles não conhecem a verdade? Claro que eles conhecem, querido. Eles sabem que Jesus não vai voltar, já voltou, isso aconteceu no ano 70. Eles sabem que inferno não existe. Quando Jesus falou de inferno, Jesus estava falando, querido, de um lixão que havia em torno de Jerusalém, que hoje é um lugar de lazer lá em Jerusalém, né? É onde se jogava ali, era um lixão onde se jogava animais mortos, até pessoas, né, presos, prisioneiros naquela época, era jogado ali, era chamado de Sheol, Geena, né? Enfim, era o que Jesus usou como inferno ali, né? Porque inferno nós sabemos que inferno é sepultura, né? E ele sabe também, querido, que diabo não existe, querido. Diabo é... Quando a Bíblia fala de diabo, ou está falando da natureza humana, ou está falando da lei de Moisés, ou está falando de pecado. Você acha que esses pastores grandão aí, esses pastores presidentes não sabem disso? Lógico que eles sabem, abençoado, eles sabem. Só que eles usam o livre-arbítrio deles, você entendeu? Coisa humana. Religião, querido, é humano. Deus não tem nada a ver com religião, querido. É livre-arbítrio humano. Todo homem que fundou uma igreja, essas igrejas que estão aí, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Cristã no Brasil, e tantas outras igrejas aí com tantos nomes, foi o homem, querido, não tem nada de Deus. O homem resolveu, dentro do seu livre-arbítrio, abrir um sistema religioso e encheu de judaísmo para atrair as pessoas, porque as pessoas são presas pelo judaísmo. O senhor está nervoso de novo. Não, não estou não. Eu estou bem. Então a religião, querido, ela vive de quê? Do encantamento do judaísmo, porque o judaísmo causa um encantamento das pessoas, causa prisão, causa escravidão. Então, querido, o livre-arbítrio é isso. As pessoas usam o livre-arbítrio para se firmar numa religião. Tem gente que diz assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Deus respeita. São filhos da escrava, nasceram para ser filho da escrava, e alguns até nasceram para ser filhos da livre, mas elas preferem ser filhos da escrava. Elas falam, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer aqui, dentro do sistema religioso. Essa pessoa vai ser salva? Claro, querido, já é salva, é eleito de Deus. Deus já escolheu ela, já predestinou ela para a salvação antes da fundação do céu, como eu e você. Vai ser salva, só que infelizmente, em toda a história da sua vida, vai continuar sendo filha da escrava. Não vai ser livre nunca, né? Ou seja, nunca vai viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o quê? É o reino de gozo, paz e alegria no Espírito, né? Está escrito lá em 2 Coríntios 3, 6 e 7. E o reino da lei, né? Vamos dizer assim, o ministério da lei, o reino da lei, é isso que o sistema religioso faz aí, querido. As pessoas estão debaixo de maldição, né? De condenação e morte. Né? Gálatas 3,10 diz que aquele que anda debaixo de lei está debaixo de maldição. Né? Ministério de condenação e morte. A pessoa resolve, por seu livre-arbítrio, continuar dentro desse sistema. Vai fazer o quê? Deus, querido, respeita o livre-arbítrio das pessoas. Deus não obriga ninguém. Deus chama a pessoa. Agora, se a pessoa não quer vir, é livre-arbítrio da pessoa. Você entendeu? Então, querido, é isso.
Parece que o senhor tá meio nervoso de novo? Não, tô em paz, querido, tô calmo. Mas eu anotei aqui, querido, alguns versículos aqui para a gente meditar. Eu vou ser rápido porque o tempo já está indo, né? Então, o nosso tema é esse: que mundo é esse que Deus amou? Né? Então nós já sabemos, querido, que o mundo que Deus amou é o mundo pessoas, não é o mundo cosmo, né? O sistema religioso diz que é o mundo cosmo, mas não, Deus amou o mundo pessoas, abençoado. E essas pessoas que Deus amou foram os seus filhos lá, as ovelhas perdidas de Israel, povo judeu, né? E a salvação, né? Muitos deles foram salvos, infelizmente muitos deles não foram salvos, e os filhos da perdição, né? Os ímpios, né? Por vontade soberana de Deus, eles vieram aqui fazer o papel de filhos da perdição, o papel de ímpio, e morreram sem salvação, né? Morreram no fogo do inferno, que foi, né, o fogo causado por General Tito em Jerusalém no ano 70. Então foi assim que funcionou, querido. Agora, hoje, querido, nós em graça já nascemos salvos, né? Nós já falamos isso. Mas olha o que diz aqui, querido. 2 Coríntios 5,17. Está dentro desse assunto que nós estamos falando. Parece que eu não anotei aqui. Vamos ver aqui. 2 Coríntios. Eu pensei que tinha anotado, mas não anotei. Mas já está aqui. 2 Coríntios 5,17. Olha aqui que diz, abençoado. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha que forte isso, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá claro isso aqui ou não tá, querido? Por que Paulo está falando essa palavra, querido? Porque estar em Cristo, querido, é estar em graça. É claro isso, querido. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, o que Paulo está falando em outras palavras? Se alguém já entendeu o evangelho da graça de Deus, nova criatura é, né? Ou seja, nós já nascemos, querido, em graça. Já nascemos nova criatura. É por isso, querido, que nós não precisamos aceitar Jesus. Não existe na Bíblia essa palavra aceitar Jesus. Assim como não existe na Bíblia a palavra trindade. Você entendeu? Então, são palavras, abençoado, que não tem na Bíblia. Aceitar Jesus. Nós já nascemos. Como que eu vou aceitar Jesus se eu já nasci nova criatura? Se ele já me aceitou antes da fundação do século. É fácil entender isso, querido. E as coisas velhas já passaram, ou seja, nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, nós já não vivemos mais debaixo do judaísmo. Eis que tudo se fez novo. É o ministério da graça que nós estamos vendo hoje, o ministério do Espírito, querido. Novidade de vida. O evangelho da graça, querido, a palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Não é velhas novas. Porque quando você traz o judaísmo, querido, para os dias de hoje, você está trazendo coisas velhas, coisas antigas, querido. Isso só causa depressão nas pessoas. Sabe, mal entendido. Sabe, as pessoas vivem aí perturbadas. Por quê? Porque querem trazer o antigo, querem trazer as coisas velhas. É aquela palavra que diz, querido, como que você vai colocar vinho novo em odre velho? Não dá certo. Ou vice-versa, né? Vinho velho em odre novo, né? Ou remendo velho em pano novo. Não funciona, querido. É isso que o sistema faz. Traz o antigo pacto, traz a lei, né, para o novo pacto. Em outras palavras, futuriza tudo e quer colocar isso de goela abaixo nas pessoas. E as pessoas, né, sem entendimento, conhecimento, as pessoas absorvem isso e vivem nessa confusão mental, vivem nessa depressão religiosa ou ansiedade religiosa, como você mais vê dentro do sistema religioso. Pessoas com depressão religiosa ou pessoas com ansiedade religiosas. Você entendeu? Por que depressão religiosa? Porque vive do passado, traz o passado para o dia de hoje. E ansiedade, porque acredita nesse futurismo que o sistema religioso prega, que é a volta de Jesus, o inferno e o diabo. É o tripé, é a tríplice, né, do sistema religioso. Mas vamos ler mais esse versículo aqui. Efésios 2,8 nós já lemos, né? Efésios 1,4 também nós já lemos, né?
Então nós vamos ler aqui, querido, Gálatas 3,16, para a nossa breve meditação, porque o tempo já está terminando. Gálatas. Eu pensei que eu tinha anotado, mas não anotei, mas já está na mão aqui. Vamos ler Gálatas 3,16. Olha aqui que diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz. E as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Essa leitura mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Aqui está começando a clarear um pouco. Até que viesse a posteridade a qual a promessa tinha sido feita. Olha que forte isso, querido. E foi posto pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de maneira de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei não nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Está começando a clarear aqui, querido. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, não estamos mais debaixo de lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É o que nós falamos até agora, querido, 27. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, olha que forte isso, querido, nós fomos batizados em Cristo, querido, nós fomos batizados na cruz, Romanos 6,3. Nós não fomos batizados, querido. Ou seja, esse batismo praticado pelo sistema não tem valor perante Deus, querido. Foi abolido na cruz. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que forte isso, querido. Então vamos entender isso aqui. O que o sistema religioso faz? Baseado no nosso tema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sistema religioso traz para os dias de hoje isso, né? E diz, né, nesse ponto eles estão certos, né? Que a salvação é para todos, né? Antigamente, no antigo pacto, querido, a salvação era para os judeus, sim. Deus fazia exceção de pessoa? Não, querido. Deus é soberano, ele faz o que lhe apraz. Novamente, querido, nós não podemos questionar a soberania de Deus. Você entendeu? Então, a prova que Deus não faz acepção de pessoa, se você ler o contexto aqui, querido, dessa leitura que nós lemos, o texto e o contexto, você vai entender que, em graça, querido, todos nós já somos salvos. Né? Você não, né, tem uma lógica religiosa aí, diz que os judeus são filhos da salvação. Negativo. Todos hoje, querido, em graça, todos que nasceram depois da cruz, querido, depois do ano 70, seja ele judeu, seja ele americano, brasileiro, argentino, índio, seja o que for, querido, branco, negro, azul, amarelo, feio, bonito, enfim, todos, querido, já são salvos. Deus determinou isso na sua soberania. Naquele contexto, sim, havia os filhos da perdição, né? havia os filhos da salvação, que havia a possibilidade também de perder a salvação. É outra lógica religiosa que o sistema religioso diz, né? Se você pecar, você pode perder a salvação. Primeiro, salvação não se perde porque a salvação já foi garantida antes da fundação do século. E segundo, o pecado foi abolido na cruz, querido. Não existe mais pecado. Como que eu vou perder a salvação se eu pecar?
Quer dizer, pecar, entre aspas, né? Porque pecado não existe mais, existe errar o alvo. Então veja que as lógicas religiosas da religião, querido, confunde as pessoas, causa medo e terror nas pessoas. E é isso que prende as pessoas dentro da religião. Então hoje, querido, nesse contexto, nesse novo pacto, não existe judeus, não existe nacionalidade, etnia, não, querido. Nesse contexto que nós estamos vivendo, todos que nasceram depois do ano 70, né, já nascemos, querido, com esse dom da fé, já nascemos com o dom da salvação, Efésios 2:8, está escrito lá. É só você entender o texto e contexto. E já nascemos, querido, batizados com o Espírito Santo, abençoado. Nós sabemos muito bem, querido, que só houve 3 manifestações, né, de Deus aos homens, né? Isso bate de frente, querido, com a doutrina da Trindade que o sistema religioso prega. A primeira manifestação de Deus aos homens, querido, foi através dos profetas. A segunda foi através de Jesus, querido. Jesus, ele se revestiu de carne e sangue, Hebreus 2:14, se manifestou entre os homens como Deus. E a terceira manifestação de Deus, querido, aos homens foi o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que Joel 2:28 profetizou, querido. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. É esse Espírito Santo, querido, que habita dentro de mim e de você, que nos fortalece, que nos ajuda, querido, que nos dá graça para continuarmos vivendo nessa vida aqui. Porque se não fosse esse Espírito Santo, querido, eu e você já teríamos desanimado na fé. Mas a própria fé, querido, que Deus colocou dentro de mim e de você é um dom que Deus nos deu para a gente vencer todas as coisas. Por que você vê pessoas aí, querido, que passam por provas terríveis, momentos difíceis na vida, sabe? Você olha assim e fala, puxa vida, como que essa pessoa vence, né? Ela vence, querido, porque ela tem uma fé, um dom que Deus colocou dentro dela. E ela vai vencendo, vence doença, vence crise financeira, vence problema conjugal. Enfim, a pessoa vai vencendo, querido. Sabe? A pessoa, às vezes, não tem qualidade de vida, mas está ali na fé, está vencendo, porque ela tem uma fé que o próprio Deus colocou dentro dela, querido. É um dom, entendeu? E a pessoa vai vencendo até Deus cumprir o seu tempo de honrar aquela pessoa, né? Nós sabemos que tudo tem um processo, né? Às vezes a pessoa está passando por um processo complicado, difícil, né? Mas ela vai usando aquela fé que Deus deu para ela até o tempo determinado de Deus resolver exaltar a pessoa, né? Aí ela só vai contar a vitória. Então é assim que funciona, querido. Eu e você, dentro da vontade soberana de Deus, querido, já fomos escolhidos, né? Para vivermos nesse contexto, querido, a salvação, a fé e o batismo com o Espírito Santo, querido. Não é batismo nas águas. Batismo nas águas, querido, abluções, né? Segundo o costume judaico, foi aniquilado na cruz, querido. E batismo com o Espírito Santo também não é esse xarabacatalabachuri, andalabalaia que o povo fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Isso aí, queridos, é coisa humana, querido. É lógica religiosa. Foi uma forma que o sistema religioso inventou para prender as pessoas, para oprimir as pessoas, para misturar, camuflar, né? Mistificar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não existe nada disso. Quando a Bíblia fala que, lá em Atos 2, que eles falaram em outras línguas, estavam falando em outras línguas, mas daqueles povos que estavam ali reunidos em Jerusalém, nos dias de Pentecoste, né? Era a língua daquele povo. E eles entenderam muito bem a mensagem do evangelho, né? Que era o evangelho da circuncisão, né? Que estava apontando para o fim do mundo que ia acontecer, né? Em outras palavras, aqueles profetas ali que estavam cheios do Espírito Santo começaram a falar na língua daqueles povos, eles estavam falando, ó, vocês têm que se arrepender, porque o fim está chegando, né? A volta de Jesus está próximo, né? Ali estava perto do ano 70 ali, né? Então foi esse batismo com o Espírito Santo que Deus deu o dom de língua para aqueles cristãos daquela época ali, para falar a língua daquelas pessoas que estavam reunidos em Jerusalém, que eram várias etnias que estavam ali, para que eles entendessem o evangelho da circuncisão, né? O evangelho, né, do reino, né, que era pregado naquela época. Não essa bagunça que a gente vê aí no sistema religioso aí, né? As pessoas falam em língua para demonstrar que são mais espirituais do que as outras. Olha aqui que lógica mentirosa do diabo, né? Diabo, obra da carne, pessoal. Você entende isso? Então é assim que funciona, querido.
Mas que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça, né? Que nós possamos entender cada dia mais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, abençoado. Né? Eu quero já aqui pedir a você que não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever. Nós estamos aqui todas as quartas e domingos, trazendo uma palavra da graça de Deus para a sua edificação, para que você possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça os seus comentários, pode criticar também, abençoados. Pode elogiar e pode criticar, você é livre. Assim você está fazendo com que o canal ele cresça e mais pessoas sejam alcançadas pelo verdadeiro evangelho da graça de Deus. Que Deus ele possa me abençoar, que Deus possa te abençoar e que você tenha uma semana abençoada debaixo da graça de Deus. Amém.